Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui Rômulo Nunes, professor de biologia. Vamos de mais aula. Vamos hoje estudar um novo reino da natureza, o reino Plant, chamado de reino metafita, tá, gente? Os vegetais, tá ok? Reino das plantas, né? Aqui eu trago para vocês características gerais, tá, gente? Então, olha, quem é do reino da planta tem várias células, são pluricelulares. Todos os indivíduos do reino das plantas são pluricelulares, são autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento, né, gente? Fazendo fotossíntese, né? Que temos aula específica sobre a fotossíntese, né? Um fenômeno que usa a luz para produzir matéria orgânica. As células das plantas, gente, é formada por parede celular. Então, a célula das plantas tem um revestimento chamado parede celular, que é feito de celulose, certo? Que é um carboidrato, né? Um polissacarídeo, celulose. As plantas, elas armazenam suas energias dentro delas mesmas, né, na forma de amido, né, que você vai encontrar bastante nas sementes, né, gente, nas raízes, nos caules. Você encontra muito amido. Por exemplo, uma batata, né, você vai encontrar muito amido. O que é aquilo ali? É reserva de energia para a planta, tá? Para ela se alimentar daquele próprio açúcar ali. O amido, já que é um polissacarídeo também. E a reprodução das plantas, como já aconteciam em muitas algas, por exemplo, né, algas lá do reino protista, aqui as plantas têm a reprodução por alternância de gerações, ou seja, uma fase assexuada seguida de uma fase sexuada, como a gente vai ver, né, mais para frente. Tá ok, gente? Aqui são as características gerais das plantas. Avançando aqui, e nós temos aqui, gente, dentro do reino das plantas, alguns filos, né, que é uma categoria taxonômica, ou seja, uma classificação, né, para ficar mais fácil para estudar. As plantas, elas têm aquelas características que vocês viram ali no slide anterior. Porém, dependendo de que a planta tenha ou não, né, algumas características que uma tem, que a outra não tem, uma tem, por exemplo, flor, a outra não tem flor, uma produz sementes, a outra não produz sementes. Essas características um pouco diferenciadas, específicas, faz com que as plantas sejam arrumadas em grupos diferentes. São todas plantas, reino das plantas, porém são de grupos diferentes, que a gente está chamando aqui de filos. E quais são os principais filos dentro do reino das plantas? São 4 filos, como vocês vão ver. É o filo das briófitas, então são as plantas briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. São 4 filos aí dentro do reino das plantas. Claro que isso é uma classificação que pode aí ser questionada, existem outras formas de classificar. Isso é muito comum, gente, nessa área da biologia, na taxonomia, haver aí questionamentos de classificação. Lembre que no passado, por exemplo, as algas faziam parte daqui do reino das plantas. Hoje as algas elas estão lá no reino protista, né? Outro reino separado, e não aqui junto com as plantas. Mas vamos seguir aqui a nossa classificação. Quais são então os 4 filhos do reino das plantas? Eu falei aqui o primeiro, o filo das briófitas, que tem como principais representantes, a gente vai estudar depois separado cada filo desse, tá ok? Os musgos e as hepáticas são as duas plantas mais conhecidas aqui dentro desse filo. Aqui é os musgos, esses carinhas aqui, que em outras imagens vocês vão ver melhor, que talvez vocês nunca viram assim, por serem tão pequenininhos, mas vocês já devem ter visto, por exemplo, uma rocha coberto aí de uma camada esverdeada, né, em troncos de árvore. Você pode encontrar esses musgos, ok? São plantas bem simples aí, são as briófitas. E as hepáticas, essa plantinha aqui também pequenininha, as hepáticas fazem parte aí do filo das briófitas. Depois a gente estuda essas plantas, tá, gente? Separadamente. São plantas bem simples. Depois nós temos as pteridófitas, plantas um pouco mais sofisticadas do que as briófitas, tá ok?
A mais conhecidíssima, né, gente, aqui é a samambaia. A samambaia é uma planta aqui do grupo das pteridófitas. As pteridófitas são as plantas que estão mais evoluídas do que as briófitas. Tem as avencas também, que está junto aqui dentro das pteridófitas, ok? Aqui é a samambaia, ok? Gimnospermas, já plantas muito mais evoluídas. Aqui eu posso citar, por exemplo, os pinheiros e as sequoias. Né? A gente vai falar bem disso quando a gente estudar as gimnospermas, tá ok, gente? É outro grupo de plantas, por exemplo, o pinheiro, tá? E as sequoias, plantas gigantes, que a gente vai ver também mais para frente, em outras aulas. Vale destacar que aqui o reino das plantas a gente vai quebrar em no mínimo 4 aulas, que é um reino muito grande, e para as aulas não ficarem tão enormes eu vou estar fragmentando como eu sempre faço. E estou sempre filtrando, né, gente? Se a gente for estudar mesmo a decoreba clássica lá da década de 80, década de 90, a gente passaria muito tempo falando de planta, tá ok? Mas aqui nós temos que ser objetivos. E repito, com resoluções de questões, vocês vão aprimorando, vão entendendo como é que funciona a coisa. E aqui, gente, as plantas mais evoluídas, mais sofisticadas do reino, né? São as angiospermas, por exemplo, um pé de feijão, um goiabeiro, um coqueiro. Vocês vão ver que a maioria das plantas que vocês ouvem falar, elas são angiospermas, né? Um pé de cana, pé de soja, né, gente? Café, vários. Roseiras, pé de maracujá, por exemplo, e tantas outras, tá, gente? Ervilha. Isso a gente vai ver em aulas próprias. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar, aqui por exemplo, o coqueiro, né, que é um angiosperma. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar as briófitas. Vamos, na aula de hoje, estudar as briófitas, que é o primeiro grupo aí de plantas, né, as plantas mais simples. Vamos lá? Aqui os representantes vocês já viram na estante, né, que são os musgos e as hepáticas, são os mais conhecidos, as plantas mais conhecidas dentro do grupo das briófitas. Aqui mais uma vez, mostrando aqui os musgozinhos, pode ver essas regiõezinhas esverdeadinhas aqui, e esses talinhos marronzinhos, vocês podem ver aqui em cima, que é uma parte da briófita que vocês vão conhecer já já melhor. Né, aqui as hepáticas que eu falei a vocês também. Características aqui, gente, das briófitas. São plantas de pequeno porte, certo, gente? Elas são muito pequenininhas. Já já eu explico o porquê disso. E você não encontrar briófitas grandes, só de pequeno porte. Elas vivem, gente, preferencialmente em solos úmidos e sombreados. Então veja que não é uma planta, por exemplo, típica da caatinga, do bioma caatinga, né, gente, dos desertos. É uma planta que gosta mais de solos úmidos e sombreados, por exemplo, a Mata Atlântica, ok? A sua reprodução depende da água. Vocês vão ver o porquê. Vocês podem dizer que não é toda planta precisa da água para reproduzir. Não. Veja, toda planta, assim como todos os seres vivos, precisam de água para sobreviver. Para reproduzir, vocês vão ver que nas briófitas isso é obrigatório. Vocês vão ver que em outras plantas, né, vamos ver algumas que precisam de água para reproduzir, mas tem grupos de plantas que não usam a água para reproduzir. Vamos usar, por exemplo, o vento, pássaros, insetos, ok? E o transporte, gente, é uma coisa importantíssima, vocês aqui não esquecerem. Essas plantas, gente, elas não têm vasos. Vejam bem, nós animais, por exemplo, nós temos vasos sanguíneos, não é verdade? Muitas e muitas plantas têm vasos também, só que não vasos sanguíneos, e sim vasos condutores de seiva, tá ok? Que é o xilema e o floema. Ao invés de ser veias e artérias, como nós, tem xilema e floema. São plantas que têm vasos, plantas vasculares. É por esses vasos, por exemplo, que a água vai lá para cima dela, tá? O açúcar dentro da planta circula por esses vasos,
tá ok? Só que essas plantas que a gente está estudando agora, as briófitas, elas não possuem vasos condutores de seiva, não esqueçam isso. Anotem aí que essas plantas são avasculares, ou seja, não tem vasos condutores de seiva. E como é então que as substâncias circulam dentro dessa planta? Ou seja, açúcar, tá, gente? Oxigênio, sais minerais, através, como vocês viram aí, ó, de célula a célula. Ou seja, uma célula passa o açúcar para a vizinha, que passa para a vizinha. A água que entra na planta vai de uma célula para outra célula. Não tem vasos condutores. E é por essa razão, senhores e senhoras, que essas plantas não conseguem ter um porte elevado. Como é que essa planta poderia ser alta se ela não tem vasos para conduzir as substâncias, tá ok? Ficaria inviável, né? Impossível a vida dessa planta. Substâncias indo de uma célula a outra, de uma célula a outra, até lá em cima, não tem condições. Então essas plantas são de pequeno porte, pois são avasculares, não tem vasos. O transporte de substância é de célula a célula, ok? Falando aqui, gente, dos musgos, que são os grandes, né, os mais famosos, as briófitas mais famosas, né, são os musgos. Os musgos são, né, os representantes mais conhecidos das briófitas, ok? Aqui como são pequenininhos, né, gente? Como a gente já sabe, essas plantas vão ter poucos centímetros. Vive geralmente em extensos grupos, formando uma espécie de tapete esverdeado, como a gente vai ver já já na imagem. E esse tapete protege o solo da erosão. Olha uma informação importante já para vocês destacarem aí, né? As briófitas, elas têm um papel importante na natureza. Elas protegem o solo da erosão, como se fosse uma película protetora para o solo. Ok, gente? Olha aqui, quem não já viu uma imagem parecida com essa, né? Em rochas. Ok? Isso que vocês estão vendo aqui esverdeado, né? Se a gente aproximar, são o quê? Centenas e centenas de pequenas plantinhas, de pequenas briófitas. E que plantinhas são essas? Musgos, ok? Vamos seguir? Os musgos aqui, gente, é uma parte que vai tratar, que é importante vocês conhecerem, porque é para a gente entender a reprodução da planta. Como é que uma planta reproduz? Vocês vão ver que tem um macho e tem uma fêmea também, tá ok, gente? Essas plantas aqui, o musgo, que é o que a gente está usando como exemplo, ele tem uma parte chamada gametófito e uma parte chamada esporófito. Olha como esses nomes já ajudam a gente, ó. O gametófito vai produzir o que? Gametas. Logo, vocês vão ver que aqui vai se falar da reprodução sexuada da planta. E esporófito é quando libera esporos, né, que são células que vão viajar, né, estruturas, célulazinhas que viajam pelo vento, caem num determinado local e vão dar origem a novas plantas, ok? E aqui o esporófito, ele libera essas células reprodutoras, né, os esporos, sem trocar DNA com outra planta. Reprodução assexuada. Já que o gametófito não, vocês vão ver que vai liberar um gametófito masculino, tem um gametófito, né, feminino, eles vão trocar DNA a formar um embriãozinho que vai formar o esporófito, vocês vão ver que vai liberar esporos, que vai formar gametófito, que vai formar esporófito, vocês vão entender já já. Por isso que as plantas, como eu falei lá no início, elas têm uma reprodução do tipo alternância de gerações. Uma fase sexuada, gametófito, e uma fase assexuada, esporófito. Olha aqui, gente, um musgo mostrado bem de perto para vocês. Aqui, claro, são dois, na verdade, né? Não está mostrando bem ele separado, mas são dois musgos, tá? E esses musgos, eles, nesse exemplo aqui, ó, os dois em cima deles, ó, essa parte de baixo do musgo, que é o verdinho, né? A parte verdinha que a gente consegue ver seria o gametófito. E essa estrutura que surge aqui em cima do gametófito é o esporófito, certo? Que vai produzir esporos. Vamos avançar um pouco mais.
Olha aqui, ó, aquela imagem que vocês viram anterior, olha ela aqui, uma imagem real. Isso que vocês estão vendo aqui esverdeado, pegar por exemplo qualquer um desses, aqui esverdeadozinho, é o gametófito do musgo. E esses talinhos, vocês estão vendo marronzinho aqui em cima, são os esporófitos. Gametófito e esporófito, tá gente? É num indivíduo só. Não são dois indivíduos diferentes, não, é o mesmo. Só que um cresce em cima do outro, uma parte crescendo em cima do outro. Mas os dois juntos é um musgo, é uma planta só. E claro que vocês estão vendo aí várias plantas juntas, formando aquele tapete esverdeado. Vamos avançar. Aí veja, então em certas épocas, o gametófito formará uma bolsa produtora de gametas, chamada gametângio. O gametófito, que é aquela parte verdinha de baixo, né? Ela vai produzir uma bolsinha, né, onde vão estar os gametas, como se fosse, imagine aí os espermatozoides e os ovócitos, os óvulos. Só que a gente não vai chamar com esse nome, porque esses nomes a gente usa em animal, certo? E esses gametinhas ficam numa bolsinha, né, chamada gametângio, ok? Aí veja como é que funciona, vamos lá. Com calma, gente, é uma parte um pouco, né, não tão, digamos assim, atrativa. Ah, que assunto, eu adoro estudar a reprodução da planta. Mas vocês entendendo esse ciclo, vocês vão ver que nas outras plantas vai ficar mais fácil, nos outros grupos, ok? Ó, gente, geralmente os musgos, que é o que a gente está estudando aqui, né, a briófita, o musgo, é uma planta dioica, ou seja, tem um macho e tem a fêmea, sexos separados, como nós somos dioicos, ok? Aí veja, ao atingir a maturidade sexual, os gametófitos, depois eu explico esse N aqui, né? Quem não lembra é um haploide, um indivíduo haploide, ou seja, ele só tem metade do material genético, não é igual a gente que tem, né, duas metades de material genético, né, do pai e da mãe. O gametófito, ele é um indivíduo que tem apenas a metade do material genético. Vocês vão entender depois. Então, ó, ao atingir a maturidade sexual, os gametófitos produzem o que, gente? Gametas, certo? Aí veja, do musgo masculino partem os anterozoides. Olha como é o nome do espermatozoide lá nas plantas, né? No caso aqui nas briófitas. Anterozoide é o gameta masculino. Olha aí, que nadam, por isso que precisa de água para reproduzir. Aquele tapete esverdeadozinho, ele tem que ter água ali para que ocorra essa natação, tá, gente? Os gametas masculinos vão nadar usando aquele rabinho, aquele mesmo rabinho flagelo que os espermatozoides também têm. Então, os anterozoides, né, são gametas que vão nadar em busca de quem? Da osfera, que seria o óvulo na mulher. A osfera, aqui nas briófitas. Onde? No feminino aqui, né, gente? Na planta feminina, lá no gametófito feminino. Ok? Tá aqui para vocês imaginarem como seria. Tá aqui, ó, dois gametófitos, tá? Dois gametófitos. Olha o que é que tá mostrando aqui, ó. Gametas, que aqui é o anterozoides, vão nadar até aqui. Gente, nadar tem que ter água, certo? Aqui não está mostrando, mas imagine que fica uma água cobrindo eles, né? Veja que eles são bem pequenininhos, uma poça d'água ali naquele tapete esverdeado vai ser ótimo para eles, tá? Os anterozoides vão sair de onde? Do gameta, né? Do gametófito masculino e vai nadar para onde, gente? Para o gametófito feminino. Lembra que aqui é aquela parte esverdeadazinha, certo? Aí o gametófito masculino vem em direção ao gametófito feminino, se encontrar aqui. O anterozoide aqui, ó, indo se encontrar com a osfera lá dentro do feminino. Desse encontro, gente, vai surgir quem, ó? Aquele cara lá em cima, que é o esporófito. Então esse cara que vocês estão vendo aqui em cima, ó, ele é um esporófito. Ele é filho dos gametófitos. Então veja, os gametófitos trocam material genético para formar um esporófito. Então vocês imaginem aqui em cima, ó,
nasceria um esporófito, por exemplo. E se esse lançar, ó, se esse aqui fosse o macho, por exemplo, e lançasse para lá para a fêmea, ia nascer em cima daquele. Um exemplo aqui como se está mostrando duas fêmeas. Ó, veja que nasceu esporófito nesse e nesse. Esporófito essa região aqui em cima. Então, de novo, ó, os gametófitos trocaram o material para formar o esporófito. E o esporófito, quando ele crescer aqui em cima, o que está mostrando na sequência? Ele vai liberar o que? Esporos. Imagine que esses pontinhos pretinhos aqui, eles vão liberar essas cabecinhas aqui, gente, ó, certo? Aqui dentro, chamado esporângio, aqui dentro dessa cápsula, tá cheio de esporos. No momento, isso aí vai se abrir e o vento vai sair levando esses esporos pelo ar, que ao cair no chão, gente, ó, vai dar origem a novos gametófitos. Imagine que esses gametófitozinhos que estão nascendo aqui, ó, são novos, tá ok? Então, gente, aí o que é que ocorre? Como vocês estão vendo aqui, ó, toda vez que vocês verem assim os gametófitos sozinhos, ó, e aqui em cima deles, veja lá no desenho lá em cima depois, vai surgir os esporófitos, tá ok? Então lembre assim, ó, gametófitos formam o esporófito e os esporófitos formam novos gametófitos. Aí o que é interessante vocês perceberem, olha, veja que no esporófito aqui vocês estão vendo, ó, entre parênteses, 2N. Está dizendo então que o esporófito é um indivíduo diploide. Lembre disso. O que é diploide? Por que 2N? Diploide. Que ele tem dois conjuntos de cromossomos, ou seja, dois conjuntos de DNA, o do pai e o da mãe. Nós, por exemplo, somos diploides também. Aí a gente representa por 2N. E por que aqui o gametófito, como vocês podem ver, o gametófito ele está com um N só. N significa o quê? Haploide. Ou seja, esses indivíduos eles só têm o quê? A metade do DNA. Porque ó, o esporófito ele é 2N, como vocês podem ver, diploide. Só que os esporos que ele libera, esses pontinhos aqui, né, são células haploides, só tem a metade do DNA deles. Isso se deve à meiose, né, gente? Um tipo de divisão celular onde o número de cromossomos é dividido ao meio. É como nós temos 46 cromossomos, mas a gente só manda para os nossos filhos 23. Tá ok? Aqui, ó, o mesmo raciocínio. O esporófito, ele é 2N, ele é diploide, mas os seus esporos são haploides. Então, vai cair no chão esses esporos e formar um indivíduo haploide também. Por isso que o gametófito ele é N, porque ele está vindo, ó, de uma célula N. Professor, e por que o esporófito ele é 2N? Porque ele vem, ó, de dois indivíduos. Então ele recebe DNA de um gametófito e o DNA de outro gametófito. Quando junta um N com outro N, né, de cada gametófito, vai formar um indivíduo diploide. E aqui nós temos a fase, né, do gametófito, que lembre-se, é uma fase sexuada, não é isso? E haploide, porque ó, os indivíduos são N. Já o esporófito, ele é diploide, ele é 2N, e a fase é haploide, né, porque libera células ó, com apenas, né, a metade do DNA. E é assexuada. Veja que o esporófito, veja, esses carinhas aqui de cima, os esporófitos, eles não estão trocando DNA com o outro. Tá ok? Ele libera os esporos, cai no chão e já nasce outro indivíduo. Já os gametófitos não, veja, eles têm que trocar o DNA um com o outro para que surja o esporófito. Por isso que o esporófito é diploide. Já os esporos aqui, como são haploides, quando cai no chão, se surgir algum indivíduo, esse indivíduo é haploide também. Porque esses esporos eles não se juntam com outros esporos. Cada esporozinho vai formar um novo gametófito. Ok, gente? Aí o que acontece? Aqui eu já adiantei para vocês. Da união dos anterozóides com do anterozóide, né, que vem do gametófito masculino, com a oosfera, que vem, né, do gametófito feminino. Dessa união vai surgir o zigoto, né, gente, que é um embriãozinho, futuro embriãozinho.
O zigoto, que é diploide, claro, está vendo do anterozóide, o DNA do pai com a osfera, o DNA da mãe. N com N, 2N. O zigoto origina o esporófito, 2N, ó, que cresce sobre o gametófito feminino e dele obtém seu alimento. Por meiose, o esporófito produz os esporos, N, que são liberados no ambiente. A gente já sabe que são liberados no ambiente para formar novos gametófitos, para começar tudo de novo. É um ciclo. Por isso que é o ciclo de vida. Tá, gente? Não se assuste, gente. Pausem a aula, voltem novamente. Eu estou deixando do mais transparente possível para vocês. Mas não só podemos estudar o que gostamos. Infelizmente ou felizmente, temos que nos esforçar, tá? Para estar tentando fixar isso que é cobrado em questões, ok? Olha, gente, quando cai num local adequado, os esporos originam brotos, né, que seria o gametófito novinho, que são os protonemas, e estes formarão um novo musgo, que é o gametófito, como eu já falei a vocês, fechando o ciclo. Então surge um gametófito novo, esse vai dar origem, né, a novos esporófitos depois, e esses esporófitos vão formar novos gametófitos e ficam nessa. O que é interessante vocês perceberem? Não esqueçam, quem é que dura mais tempo? O gametófito ou o esporófito? Vocês acham que na natureza, né, quando a gente olha aquele tapete esverdeado, a gente vê mais a parte verdinha ou essas marronzinhas em cima? A verdinha, não é isso, gente? E essa parte verdinha, que é a parte de baixo, é o quê? É o gametófito. Então veja que a fase mais duradoura, né, no ciclo dessa planta é o gametófito, tá ok? E a fase passageira, ou seja, a fase que aparece, mas depois vai desaparecer, é o esporófito. Então, qual é a fase duradoura? Gametófito. Qual é a fase passageira? Esporófito. Por que saber isso? Porque, veja, quando vocês verem isso, vocês podem até surtar, né? O ciclo de vida do musgo é caracterizado como sendo aplôntico-diplôntico ou aplonte-diplonte. Vocês podem ouvir isso. Por que isso, gente? Porque aplôntico? Lembre, aplôntico vem de haploide, que é aquele N, só tem a metade do DNA. Né? Metade é já um conjunto de cromossomos. E diplôntico vem de diploide, né? Tem dois conjuntos de cromossomos, é o 2N. Então, quem é o aplôntico? Vocês podem até colocar aí na apostila de vocês, né? Quem tem aí que está acompanhando com a apostila. Aqui abaixo, ó, aplôntico, vocês vão colocar o quê? Gametófito, para lembrar. E diplôntico, quem é? O esporófito. E por que o nome aplôntico veio primeiro e o diplôntico veio depois? Gente, isso aqui não é aleatório, não. Vocês vão ver que nas outras plantas é diplôntico aplôntico. Porque aqui nas briófitas, e só nelas, é aplôntico diplôntico. Porque, ó, aplôntico, né, o gametófito, vocês já notaram aí, e o gametófito, né, é a fase que dura mais tempo nessa planta, então a gente usa aqui o primeiro nome para a fase mais duradoura, ok? Aplôntico seria o gametófito e diplôntico seria o esporófito. Então, por que aplôntico diplôntico? Porque a fase haploide, que é aquela N, gametófito, dura mais do que a fase 2N, né, o diplonte, que é o esporófito. Tá ok, gente? Então, por hoje é só. É uma aula um pouco densa, né? Mas é isso. Se não se sentiram, né, relaxados, releiam o conteúdo da apostila, bate uma olhadinha em livros, não aprofundem tanto que vai ficar pior ainda, tá ok? Isso são necessários para vocês sobre as briófitas. Voltem à aula, dê pausa, façam o que vocês acharem mais adequado. Não ignorem porque não gostaram do assunto, ou se gostaram ou não, né, gente? A gente tem que focar em tudo. Nós temos que mastigar tudo, destruir tudo, porque nós vamos ser cobrados ou não. Na dúvida, a gente estuda. A gente não pode prever o que vai cair. Tá ok? Então, sobre plantas, vamos parar por hoje. Aula briófita. Estudem bem, porque na próxima aula a gente vai estudar as pteridófitas, outro grupo de plantas.
um pouco mais sofisticado. Veja que essas plantas eu não falei de raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, elas não têm nada disso, tá, gente? É uma planta bem simples, que tem ao invés de raiz rizóide, ao invés de caule, cauloide, ao invés de folha, filoide. São estruturas que se assemelham com aqueles órgãos folha, raiz, caule, mas não são. Então são plantas bem simples, que dependem de água para reproduzir, né? Elas são ciclo aplôntico-diplôntico, não tem vasos, são pequenas, né, gente? Como vocês viram. Faz aí a alternância de gerações, a fase sexuada com os gametófitos e a sexuada com os esporófitos, ok? Na próxima aula a gente estuda as pteridófitas, que a gente vai ver. E aí, quando a gente terminar as pteridófitas, a gente vai fazer um paralelo, diferenciando as briófitas das pteridófitas. Pteridófitas que tem como a principal representante a samambaia, né, gente? Já aqui a principal representante, os musgos. Tá ok? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.